Estrelas libertas, lindas do meu coração. Hoje eu vim dividir com vocês um conhecimento, a minha visão sobre a jornada da heroína. Eu super aconselho que vocês leiam, mas eu vim colocar aqui alguns pontos que se conectam com a minha forma de enxergar o feminino na contemporaneidade. E uma coisa muito interessante, que muito do meu trabalho, ele vai de encontro com a visão da autora, que é fantástica. Só que quando eu li esse livro, já existia o método LMS3, já existia a ACG, eu já tinha várias mulheres que já tinham até terminado a jornada, mas parece que eu me baseei totalmente nele. Eu lembro que na época, quando eu falei com as mulheres que eu estava acompanhando, né? E eu vim dividir com vocês porque realmente ele traz reflexões que são muito importantes, borboletas passando aqui. Inclusive, não existe lugar melhor para estar aqui falando sobre a jornada da heroína, né? Porque eu cresci aqui, as minhas melhores memórias de infância são aqui, onde eu honro a minha ancestralidade, né? Onde a minha avó esteve, minha mãe também e minha filha. Então, falar sobre o feminino conectada aí com as minhas ancestrais é muito, muito importante. Então eu vou trazer muitas inspirações para vocês aqui. Então, o livro, voltando, tá? É da Maureen Murdock. Carambolinha, filha, minha filha tá aqui rodando. E é A Jornada da Heroína, a busca da mulher para se conectar com o feminino. Eu anotei alguns pontos para eu ser um pouco menos agradável não, para eu ser um pouco menos aérea, senão eu me empolgo e falo muito. Mas assim, a primeira coisa que eu vou convidar para vocês é que vocês façam essa reflexão sobre como tem sido a sua jornada. Como que tem sido a sua jornada, Maria? Legal. E o que acontece? Qual é a reflexão? O ponto principal que a gente aborda aqui é a questão de que a mulher, ela tenta cumprir a jornada do herói, do masculino. E isso causa todo esse desconforto que a gente está vivendo. Existe a jornada da heroína e existe a jornada do herói. A mulher que se conecta com a essência dela e que entende que a realização da mulher nunca vai fazer parte, nunca vai existir quando ela segue a lógica do masculino, ela entendeu tudo. E aí ela ganhou esse jogo na conexão. Agora, enquanto ela entende, e é por isso que surge esse termo que eu não gosto, mas esse termo que é tão usado e que me causa um certo desconforto, que é o empoderamento. A mulher empoderada é a mulher que tem sucesso, seja emocional, seja profissional, o que quer que seja, dentro da lógica masculina da jornada do herói. E não dentro da lógica feminina. Quanto mais a gente que é mulher se afasta, filha, da nossa lógica feminina e busca sucesso baseado no modelo do capitalismo, do patriarcado, a gente vai se afastando do nosso centro. Por isso que eu falei que é tão importante falar para vocês disso aqui, nesse lugar que vai trazer uma paz, que vai trazer tudo isso para vocês que estão assistindo, mas não só por isso, mas pela questão da gente entender que a gente precisa honrar a nossa ancestralidade, honrar o nosso feminino. E quanto mais a gente tem essa visão e a gente consegue, a mulher que consegue se descolar dos ideais que são patriarcais, que são machistas, que são sexistas, ela consegue entender qual é o lugar que ela tem centrada no eu, na potência criativa. Lembrando isso, eu já falei várias vezes em vários vídeos e eu vou sempre falar que a castração do poder feminino veio por conta de que a mulher que tem prazer é uma mulher que cria, é uma mulher que manifesta, é uma mulher livre. E essa liberdade assustava, tanto que as bruxas foram queimadas na fogueira. Não é porque elas eram ameaças à humanidade, elas eram criadoras, manifestadoras para a humanidade. Elas eram ameaças e são, né? A mulher pensante e a mulher que tem prazer, ela é uma ameaça para a sociedade contemporânea constituída da forma que é. Voltamos a falar, o patriarcado, o capitalismo, a cultura aí do cálice e da espada é uma referência de leitura também que eu acho que toda mulher deve procurar, mas vamos lá.
A gente começa aí, né, voltando aí nessa inserção do mercado de trabalho, a mulher, ela entende que ter sucesso no mercado de trabalho é ter sucesso na lógica do masculino, da realização masculina, né? E esse é o grande erro, porque ela busca esse empoderamento de uma forma que é contra a natureza. A natureza feminina, ela é muito diferente, porque você para pensar, é inegável, por mais que muitos homens hoje contribuam ativamente na criação dos filhos e que sejam pais participativos, presentes, perfeitos, né? O que a gente precisa entender, o papel da mãe na maternidade, o fato da mulher ela ter a potência de parir, isso faz com que seja totalmente diferente. Por isso que não entra a lógica masculina para uma mulher realizada. E é isso que a jornada da heroína retrata muito bem, mas deixando claro que o que eu estou colocando aqui é o meu ponto de vista sobre o livro. Eu não estou fazendo uma releitura do livro, não. Baseado nos pontos do livro, eu venho trazer o meu ponto de vista. Filha, onde você está? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou aqui trabalhando de olho na minha filha. Isso é o papel do feminino, isso é instintivo e a gente não tem como lutar contra a nossa biologia, embora exista aí esse embate biologia-cultura. Mas o que eu quero dizer? O fato da mulher poder gestar e parir já traz uma diferença absurda para o lugar que a mulher vai ocupar e o lugar que o homem pode ocupar. Porque você presta atenção, eu sou uma mulher empoderada, eu vou investir só na minha carreira e eu não quero ter filho. Pode ser uma decisão, né? A mulher ela pode não querer ter filho, mas aí tem a cobrança da sociedade porque ela não quis ter filho, né? Será que o companheiro dela também não quer ter filho? E aí ela decide, e ela vai viver um impasse biológico, sabendo que chega uma hora que ela realmente não vai ter mais o poder de decisão sobre ter filho ou não, por mais que a gente tenha avanços muito grandes na medicina, a gente sabe que isso acontece. Então, e aí? Esse poder não. Isso tira o poder de decisão da mulher. E isso a gente já começa a falar, essa discussão já começa a falar no que eu sempre falo, objetificação do corpo feminino. A gente teve o nosso corpo, o patriarcado, ele desapropria o corpo feminino, tornando ele um objeto de domínio público, né? Então, vamos lá pensar, continuando aí pensando no viés da maternidade. Daí a mulher, então ela já tem essa coisa. Ou então ela decide que ela quer ter uma puta de uma carreira, mas ela não quer abrir mão, ela quer ser mãe também. Aí tem até uma história da CEO da Mattel, que ela era CEO da Mattel, então ela se realizou profissionalmente e tinha toda uma rede de apoio com o filho. E aí no belo dia que ela chegou na escola, me esqueci do nome dela, mas nesse livro também fala um pouco sobre isso. E aí quando ela chega na escola do filho, alguém olha para ela, alguma professora olha e fala assim, ué, mas o Alexander tem mãe? Do tipo, né, você nunca aparece aqui. Então existe toda uma cobrança que qualquer que seja a opção feita por essa mulher, ela vai esbarrar em cobrança social, porque o corpo dela é desapropriado e é de domínio público, né? De uma forma simbólica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso que justifica aí essa quantidade de violência contra a mulher, esse monte de agressão. Então é muito importante que a gente entenda que a mulher que tenta se realizar a partir da lógica do masculino, ela nunca vai ser realizada. Até porque ela vai ter que lidar com uma série de cobranças. Agora, quando ela entende... Por que eu sempre falo na CG, né? Que uma gostosa de alma é uma mulher comum que entendeu que pode ter prazer numa vida extraordinária. E aí ela tem liberdade. E aí quando ela tem liberdade, quando ela tem esse poder e quando ela se apropria do corpo dela de forma legítima, que ela entende que o corpo dela não é um objeto cultural, e isso é muito interessante, porque quando eu faço postagens na outra rede falando sobre isso, muitas mulheres vêm contra mim do meu posicionamento, de eu falar, cara, olha só, o seu corpo não é objeto, então se você não quer ser tratada como objeto, não se trate como objeto. Chega a ser tão clichê, de tão lógico que é, mas a coisa está tão comprometida e as mulheres elas tentam tanto se valer desse empoderamento no sentido de competir, né? O empoderamento deveria ser uma forma de conquistar o poder, sei lá, não sei
Como chama? Deu branco aqui agora. Não estou falando o significado literal, mas na realidade, esse poder do empoderamento é um poder que se compara com a lógica masculina. E a mulher ela tem que entender que ela nunca está equiparada ao homem, até porque, gente, são papéis diferentes na sociedade, são papéis biológicos diferentes, são papéis energéticos diferentes. Então, quando a gente entende que não existe esse dualismo, mas que também não existe completude, essa completude ideal da metade da laranja e de tudo, a gente consegue entender que homem e mulher são complementares. E é essa a base de uma mulher estar saudável para a relação. É essa a base que faz com que não haja, tanto mulher quanto homem, né? Dependência emocional e nenhuma retroalimentação de emoções tóxicas aí. Então, isso tudo precisa ser muito pensado. E isso tudo tem muito a ver com o papel que a mulher ocupa hoje na sociedade e que ela quer ocupar. E aí eu já te trago uma reflexão. Você tem tentado ser empoderada? Você tem tentado ganhar na força? Você tem tentado ganhar no grito? E qual é o contrário? É outra mulher muito submissa, que tem aí o movimento das antifeministas que objetificam muito o corpo da mulher. Porque essas mulheres que ainda falam do servir, do tudo, e elas colocam de uma forma que o prazer em ser mulher, no cuidar dos filhos e ter uma carreira de forma leve, o cuidar do corpo, o ter prazer sexual, o ter parceiro de verdade, isso tudo vira ônus ao invés de ser bônus. É muito pesado uma mulher que decide. Por quê? Porque as outras que não conseguem chegar nesse patamar, elas vão julgar. Então, essa visão a gente precisa ter de uma forma muito clara. Agora eu vou voltar aqui que eu já falei um monte de coisa e já fugi do meu roteiro. Vou colocar meus óculos. Mamãe tá bonita de óculos. Você quer ficar no meu colo, filha? Mas eu vou falar com você no meu colo. Vai. Vou. É gostoso. Fala oi, pessoal do YouTube da mamãe. Você acha, Maria, que as minhas seguidoras e as minhas estrelas libertas da ACG vão me levar a sério com você assim, no meu colo? Eu te dando um nenenzinho assim? Você acha? Acho. Você acha? Oh, era pra beijar o queixinho, deixa a mamãe continuar aqui. Então volta, né? A mulher querer ser tão boa quanto o homem ou querer medir o sucesso dela na régua masculina, ela está fadada ao fracasso como mulher e ela está fadada ao fracasso como profissional, porque essa lógica não existe, essa comparação não existe, né? E aí eu já falei isso tudo aqui que eu tinha falado do empoderamento da mulher, tá? Deixa eu ver mais o que. Mas, agora que chegou um ponto interessante. Peraí, filha, que isso que eu tenho que falar é muito, muito, muito importante. Quer deitar no meu colinho? O que eu tenho que falar agora é realmente muito... Ô, Maria. O que eu tenho que falar agora é muito importante. Que é a questão de da onde vem. A gente sabe que existe aí um componente cultural dessa desapropriação do corpo feminino pelo patriarcado, né? Mas aí existe um outro componente que a gente precisa entender. Por que algumas mulheres sucumbem a isso? Por que algumas mulheres se tornam escravas desse ideal? Por que Maria, não, se você quiser ficar quietinha. Por que algumas mulheres, elas se perdem e aí elas se afastam cada vez mais da potência criativa, elas se afastam cada vez mais delas como sujeito desejante e elas, de alguma forma, porque assim, quando a gente pensa em corpo objetificado, você pensa o quê? Daquela mulher que usa o corpo como objeto no sentido de aquela mulher que usa roupas vulgares, aquela mulher que vai para a cama sem vínculo, não estou aqui julgando, tá? É aquela mulher que dança vulgar, aquela mulher que... Enfim, que seria o estereótipo do corpo objetificado. Mas aí eu vou trazer uma reflexão, e uma reflexão bem importante para vocês. Aquela mulher que está na igreja com um saião lá no pé, aquela mulher que serve ao marido, aquela mulher que transa sem vontade, aquela mulher que
não faz aquilo que ela quer, né? Não vive de acordo com a lógica do desejo dela, que está sempre colocando todas as pessoas acima de tudo. Ela pode estar de saião, ela pode só transar papai e mamãe, ela pode nunca ter tido contato com o corpo dela, ter tido prazer sozinha, que ela também está tendo uma relação objetificada com o corpo. Então não tem a ver com vulgaridade, com promiscuidade, com nada disso. Objetificar o corpo é você deixar que o seu corpo seja um objeto da sociedade, da lógica da sociedade, independente do caminho que você vai usar essa objetificação. É diferente do corpo livre, o corpo divino. O corpo livre, o corpo divino é um corpo que está a serviço daquela mulher, do prazer daquela mulher, das escolhas que ela vai fazer, tá? E que essas escolhas sejam conscientes. Ah, não, mas eu escolhi servir ao meu marido. Será? Ou eu escolhi usar a roupa que eu quero, curta do jeito que eu quero, e mostrar meu peito e mostrar minha bunda. Não tem problema nenhum disso, desde que você tenha consciência de que isso é uma escolha sua, mas não só que é uma escolha minha, porque isso limita muito, né? Até a consciência. Ah, tá, eu escolhi isso porque eu quero. Mas por que você está fazendo essa escolha? Né? É legítimo seu? Ou você está sucumbindo aí a esse modelo de objetificação do corpo, porque você não consegue se apropriar do seu corpo, do direito de gozar legitimamente com o seu corpo. Então é uma reflexão que eu sei que é um pouco dolorosa, vai incomodar muita gente, mas que precisa ser feita, que eu trago aqui a partir dos estudos desse livro. E aí que tá. A gente vai chegar agora, eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficarem vídeos enormes tipo aula, eu vou deixar para o próximo vídeo qual o mecanismo que faz com que essa mulher ache que precisa seguir a jornada e a lógica da jornada da heroína para ter satisfação, para ter prazer, e na realidade ela está fazendo o caminho contrário da liberdade dela.